Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga e eu venho convidar vocês a assistirem mais um vídeo do canal do Marvin. Nele falaremos sobre containers com Delphi. Estamos aqui de volta agora com o Delphi aberto. Hoje nós vamos falar sobre esse desenvolvimento de containers, especialmente. Então eu fiz aqui um vídeo bem simples, só para ilustrar como é que a gente consegue fazer um container. Eu queria dividir isso aqui com vocês. Deixa eu começar aqui. Então aqui na primeira parte do vídeo eu vou mostrar aqui para vocês. A gente primeiro faz um, a gente vai fazer aqui um registro, uma classezinha que é um registrador. Então nesse registrador aqui a gente tem somente tem um baixo acoplamento. A gente está usando mais aqui essas classes simplesmente as classes da embarcadeiro e nossas classes, né? Então aqui a gente tem um register, que essa classe ela serve para guardar os relacionamentos entre as interfaces e classes. Então ela vai servir como aqui um register, e a gente vai guardar itens de relacionamento que eu vou receber uma chave como string, depois um tipo, é uma classe. Eu vou guardar isso aqui dentro de um Object Dictionary. Esses daqui são os métodos que eu coloquei para essa classe. Então a gente tem aqui o método clear, o método add, que é o que vai adicionar, vai fazer o relacionamento entre a classe e a interface. Esse aqui. A gente vai informar um ID de interface e a classe que se relaciona a ele. Depois aqui a gente tem uma outra função que é o get, que eu passo para procurar a minha classe que está guardada aqui dentro. Então eu passo o ID e ele me devolve a classe. E aqui simplesmente para a gente destruir esse objeto daqui, que é um objeto estático, e quando a aplicação for finalizada, para a gente não deixar ele aí. Então o disposal vai funcionar para isso. Aqui tem a implementação do método register add, né, da classe register add. Ele é um método estático também. Todos esses métodos são métodos estáticos, né? Então aqui a gente tem eu verifico aqui se os itens já foram, se eu já tenho algum objeto aqui para f-item. Se eu não tiver, então eu vou inicializar aqui, criando uma instância de um Object Dictionary, falando para ele que eu vou trabalhar com string e com tclass. Mando instanciar esse objeto aqui dentro. E aqui, se ele já tiver instanciado, então ele passa direto dessa parte aqui e vai adicionar as informações que eu estou passando aqui para o Object Dictionary. Aqui o método clear, ele simplesmente vai limpar os relacionamentos existentes, né? O disposal ele vai verificar se os itens aqui foram implementados ou estão instanciados, se existe um objeto aí de lista, no caso de Object Dictionary. Então ele vai limpar os itens, né, que está aqui em cima. Depois ele vai dar o dispose of e vai dar o new. Vai colocar para ele o new. Então aqui o que é que a gente tem mais? O get, o método get, que eu vou receber aqui o ID da interface e vou retornar uma classe para ele, né? E aqui eu vou simplesmente procurar na lista, né? Vou procurar aqui na lista, pedindo os seus itens, e eu vou passar para ele o ID que eu tô passando aqui, para ele me retornar o item, ou no caso a classe cadastrada que está aqui dentro e relacionada àquele
aquela interface, aquele guia de interface, identificador de interface. E na finalização aqui, simplesmente eu dou o dispose of para não deixar esse objeto de fItens instanciado no final do programa. Depois disso aqui nós vamos fazer uma interface, a interface do container. Então aqui eu tenho um tipo para facilitar. Isso aqui vai ser usado mais lá na frente, né, que eu vou ter uma array de tvalue. Isso aqui é para a gente utilizar passando parâmetros para os métodos, né, para o factory method, que vai estar instanciando os objetos. E aqui eu tenho a interface do container, que ela simplesmente tem essa assinatura aqui de função, que ele vai dar um new instance of, e eu vou passar os parâmetros, que são os parâmetros aqui de tvalue, tá vendo? Para essa nova instância que vai ser feita. Aqui eu estou colocando uma constraint dizendo que eu vou receber interfaces, somente interfaces aqui, tipos de interface, né? E ele vai me retornar algum objeto que implementa essa interface que está sendo passada por aqui. Na verdade, está sendo informada aqui, né? Então, depois disso aqui eu tenho algumas exceções para não estar utilizando exceções genéricas, né? Então eu criei essas duas exceções aqui, né? Uma exceção base, essa daqui é uma exceção base para o container, e a partir dela que eu crio outras exceções que estão relacionadas ao container. No caso só tem essa daqui, né? Vamos ver a implementação dessas exceções. Isso aqui também, o ideal é você tirar desse arquivo e colocar em outra unit, né? Essas exceções, deixar ela separada em uma unit de exceções. Coloquei aqui só para finalidade de explicação. Aqui está a implementação dessas exceções, né? Não vem ao caso desse assunto, então eu não vou entrar em detalhe disso aqui. Em um outro vídeo a gente fala sobre exceções. Depois de estar implementada a interface aqui do container, então a gente vai implementar, são duas units que a gente tem. Então a primeira unit aqui é uma unit genérica, que eu estou usando a estratégia de liberar apenas um objeto de container aqui. Esse objeto de container, ele é um objeto genérico e ele existe somente para evitar o acoplamento da classe da classe que poderá ser substituída posteriormente, né? Então aqui eu tenho o meu container, e esse container daqui é o que vai ser liberado para fora, o que eu vou estar utilizando dentro do meu sistema. Ele é genérico, né? E o que a gente vai utilizar com a inteligência, ele fica aqui dentro guardado, né? Fica encapsulado aqui, e é uma instância desse aqui que a gente vai estar colocando inteligência. Então no meu container eu tenho aqui, lógico, se eu estou dizendo que ele implementa a interface, eu tenho aqui o meu método da interface. Eu estou colocando aqui new, no caso, para se a gente não quiser passar nenhum parâmetro, eu estou já colocando como new aqui para ele, para a gente não ter que passar um array vazio. Aí aqui eu tenho um factory method desse próprio container aí. Vamos ver como é que está essa implementação. Aqui é o que a gente vai ver na outra unit, que é essa daqui, essa unit aqui, a implementação desse container. Então aqui o que é que a gente faz? Simplesmente eu vou instanciar no create dele aqui, ó, para aquele meu campo, o meu container customizável, né? O que eu quero, que eu posso customizar, o que eu posso alterar, o que eu posso substituir, né? Isso aqui eu estou fazendo uma espécie de plugagem. Eu estou liberando para o sistema
uma classe que pode ser utilizada, e esse acoplamento que vai ser liberado para lá só está para essa unit, e por baixo dela eu estou criando uma outra classe aqui, né? E aqui uma instância de um outro objeto que pode ser substituída, né? Então isso aqui eu estou fazendo uma plugagem para que esse objeto, mesmo que desconhecido, porque lá nas outras units do sistema ninguém vai conhecer esse tipo daí, essa classe, né? Isso aqui vai ficar fechado aqui dentro e não precisa ser replicado para fora. Se eu quiser alterar qualquer tipo de implementação de container, basta eu alterar esse vínculo aqui e criar um factory, uma abstract factory, para liberar os tipos que eu queira trabalhar. Aqui no caso do container a gente tem um instance of que vai simplesmente chamar, vai dar o resultado aqui que é a instância do objeto, né? Ele vai devolver uma instância do objeto que implementa a interface que está sendo passada aqui, né? E aqui o meu container ele vai chamar esse método aqui e passar os parâmetros para ele. Então aqui o que é que eu fiz? O objetivo dessa unit é simplesmente criar uma plugagem para um outro tipo, né? O que eu vou liberar para o sistema é essa unit aqui, né? Meu sistema vai estar conhecendo esse container, mas internamente ele vai estar trabalhando com um outro container, que é esse custom container aqui. Internamente ele vai estar trabalhando ele. E agora a gente vai dar uma olhada exatamente nessa unit, como é que a gente cria essa unit, como é que a gente vai implementar essa classe. Então aqui, né, eu tenho também somente classes, units da Embarcadero, eu não estou usando nada de terceiro. Aqui a gente tem um container. Esse custom container ele tem uma configuração parecida com o anterior, mas ele não tem um campo para estar sendo utilizado, né? Aqui eu tenho aqui meu custom container, que ele também vai receber aqui uma interface, né? Eu tenho aqui uma constraint dizendo que esse tipo aqui tem que ser uma interface e que essa minha classe tem que implementar container. Então aqui eu vou ter um método privado, que é um getInterfaceType, que esse aqui é o que vai fazer a busca da minha interface, saber se essa interface está implementada no sistema. A gente vai usar aqui Runtime Type Information, RTTI, e ela vai utilizar isso aqui dentro para poder recuperar informações dessa minha interface. Aqui eu tenho o método da minha interface, né, dessa interface container, que é o que vai devolver a instância do objeto, e eu tenho o meu factory method aqui, que é o que possibilita com que eu devolva, que eu levante uma instância desse meu tipo aqui para fora. Vamos dar uma olhada aqui na implementação, né? Aqui eu estou usando essa unit aqui do meu register, porque eu vou estar pedindo ao register o relacionamento entre um ID e um tipo. Então isso tudo vai estar cadastrado no meu register. E como é que isso aqui vai acontecer? Eu tenho aqui o meu método de factory method, que está simplesmente levantando uma instância desse meu objeto para fora, que é o que vai ser utilizado lá no container.class. Aqui eu tenho o meu método que instancia um objeto da interface, né? Que eu tenho a interface, que eu vou receber a interface também. E aqui eu passo os parâmetros que vão estar sendo, caso necessário, né, ser passados para o meu método, no caso o meu factory method, do objeto que vai ser retornado aqui. Então aqui eu vou trabalhar com RTTI, mas o que eu vou fazer?
Vou primeiro verificar se a minha interface aqui foi programada, né, se ela existe. Esse método a gente vai ver logo aqui embaixo. Se ela não existir, se ela não foi programada, então ele vai levantar aquela exceção, né? Vai levantar a exceção para mim aqui. Se o método foi programado, então passou aqui, e o que é que eu vou fazer? Eu vou recuperar a classe relacionada à minha interface. Então eu vou pedir aqui, ó, vou pedir a minha classe, eu vou pedir ao register, ao meu register, recupere aqui a classe relacionada a essa interface que está sendo passada aqui para mim, né? Que ele recuperou aqui, né, a interface que está sendo utilizada, né, aqui nesse caso, né? Ele traz para essa variável daqui, né? Eu vou ter aqui, ó, interface type rtti interface type. Então, o que está sendo passado aqui, eu vou ter conhecimento através dessa variável aqui, que vai ser recuperada aqui dentro desse método, né? Então aqui eu estou dizendo, olha, register, me dê uma classe, a classe que está relacionada ao ID dessa interface que eu recuperei aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou recuperar o método, no caso o factory method aqui, que ele deve existir dentro dessa classe aqui que eu recuperei, desse tipo aqui, né, que eu recuperei. E eu estou procurando aqui, eu estou pedindo, no caso aqui ao contest, para ele pegar nesse tipo aqui, ele me dá o método new, que é o método que eu uso no factory method como padrão. Então eu estou pedindo para ele recuperar um método para mim. Aí o que é que eu vejo? Eu verifico se esse método daqui foi recuperado. Se veio new, então ele vai dizer que o meu método não, o meu factory method não foi encontrado. Aqui para baixo a gente vai ver o restinho do método. Então eu tenho aqui, recupero os parâmetros para cá, eu verifico se os parâmetros são new. Se ele for new, eu vou passar para o meu método lá, parâmetros vazios, sem parâmetros, né? Um array vazio de parâmetros. Então aqui eu digo, eu vou do método que eu recuperei lá da minha classe, eu vou mandar ele executar o método, né, desse tipo aqui, passando esses parâmetros para ele. E vou dizer aqui para o meu result, né, que ele é um tipo dessa interface aqui. Isso aqui vai fazer com que eu tenha instanciado um objeto do tipo da interface que foi pedida. Esse objeto ele deve ter sido registrado já na nossa classe lá de register, e ele está disponível através do meu register para ter acesso a todos os tipos que foram registrados e estão vinculados a uma interface dentro do sistema. Então aqui, o que é que a gente vai ter? Só a implementação agora daquele método que faz a busca da interface que eu passei. Então aqui eu tenho o meu T, né? Eu vou passar aqui por referência essa variável daqui, que vai ser devolvido um tipo para ela, e aqui eu tenho um rtti interface type, né? E ele vai checar se isso aqui existe ou não. Então vamos ver como é que implementa isso aqui. O meu result aqui é false no começo, então eu vou recuperar o tipo do contexto lá no rtti. Então eu vou pedir aqui o type info do meu tipo que está sendo passado aqui, do T, no caso da interface. Então ele está o que? Recuperando, ele está criando aqui um contexto para mim, e eu vou desse contexto aqui recuperar as informações do meu tipo que está sendo informado aqui. Então o rtti type está aqui,
Então eu verifico se esse RTTI type é uma interface, né? Ele é do tipo, ele é uma interface e não uma classe. Eu verifico. Então, se ele é uma interface, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que eu vou recuperar ele para essa variável aqui e vou passar ele aqui para o meu parâmetro aqui de volta. Eu poderia até passar isso aqui direto, né, para ele, né? Mas aqui eu deixei dessa forma daqui, deve ter sido para teste. E aqui eu informo que estou resultando true e passo isso aqui. Caso ele tenha encontrado isso aqui, se esse tipo for uma interface, então ele vai resultar true para mim e vai voltar true, senão ele vai resultar false. Esse tipo de coisa é interessante porque em vez de você usar result aqui, você sabe que o result está sendo a informação está sendo devolvida somente aqui e o que você tem no meio do código, aí sim, são atribuições a uma variável que está sendo retornada aqui. Então fica mais fácil de você achar os pontos em vez de você estar procurando result dentro de uma série dentro de um código longo, né? Só que na orientação a objeto, o código que a gente constrói geralmente ele é bem mais dividido, os métodos são menores, tem menos complicações, são menos complexos, né? Então aqui foi essa parte do container. Com isso aqui pronto, a gente já tem o nosso container pronto. A gente tem um register, um registrador que vai o que? Fazer o relacionamento entre a minha classe e a minha interface. Isso fica guardado dentro do register. A gente vai ver como usar isso aqui agora, nessa segunda parte. E eu tenho o meu container, que é quem vai pedir ao meu register esse relacionamento e quem vai instanciar para mim o objeto que está relacionado àquela interface do tipo, o objeto do tipo que está relacionado àquela interface. A gente vai ver isso agora aqui no código, vai ficar mais simples para você entender. Isso aqui é bem simples e bem legal da gente entender. Então eu vou colocar aqui para vocês uma interfacezinha aqui, né, que aqui eu vou estar trabalhando nesse exemplo com cliente. Então eu criei aqui essa interface para mim de cliente, né, que eu vou vincular essa interface no meu register a um tipo, e essa interface aqui ela tem esses métodos aqui. Ele tem o CNPJ, o nome, tem o estado, no caso esse estado daqui é o estado, não é a unidade da federação, não, é só o estado do cliente para devolver uma mensagem para mim. É por isso que ele tá informando aqui que ele é um string, né? Então isso aqui é só um estado, não é a unidade da federação. E aqui um método cadastrar que vai informar nesse estado aqui que o cliente está cadastrado, e o método excluir que vai dizer nesse estado aqui que o cliente foi excluído. Simplesmente isso para a gente fazer um teste bem simples. E aqui uma outra interface tinha relacionada a item também, só para a gente instanciar dois tipos diferentes, né, para você ver. Então funciona também com a parte de parametrização que é diferente. Então aqui a gente tem o que? Um código, tem uma quantidade, tem uma descrição. Esse estado também é um estado relacionado ao status do meu objeto lá, né? E eu tenho aqui mais dois métodos, que é um método adicionar e um método cancelar. Vamos ver como é que está a implementação dessa classe aqui. Então a gente tem a classe cliente, né? Que ela vai usar a minha interface lá aqui, ó. Eu tenho o uso da minha interface, dizendo que ela está aqui, ó, cliente. Então essa minha classe aqui vai implementar essa minha interface. Todos os métodos dela estão aqui. E eu tenho aqui um construtor e eu tenho aqui o meu factory method.
Então esse factory method é que vai estar sendo usado pelo container, né? Eu tenho que ter ele aqui. Se eu não tiver, ele vai levantar aquele erro lá. E eu estou passando alguns parâmetros aqui de entrada, tanto para o meu construtor quanto para o meu factory method. Esses parâmetros são os parâmetros que eu vou estar usando aqui, né, que vão ser passados na construção do objeto. Eu tenho o CNPJ e o nome, que é o que ele está passando aqui. Então vamos dar uma olhada nessa implementação aqui. Todo o código aqui está só usando nada de terceiro, tudo da Embarcadero. E o nosso, isso aqui vai ficar bem legal, bem simples para que você possa entender. E aqui com o nosso querido Delphi. Então vamos ver aqui. Aqui está a implementação do meu. Aqui eu estou usando o register, o meu registro. Por que eu estou usando isso aqui? Você vai ver lá embaixo que a gente vai ter uma área de inicialização e de finalização. Então, isso aí depois eu vou comentar mais um pouco sobre como funciona essas áreas. Não vou falar disso nesse vídeo aqui não, para não ficar longo demais. Então aqui eu tenho o meu factory method, né, que ele vai instanciar aqui o meu objeto desse tipo, né, e ele vai passar os parâmetros de construtor para ele. Aqui no meu construtor, então eu recebo nos meus campos internos os meus parâmetros, né? Em todos eles eu uso aqui um A, por quê? Né, quer dizer de attribute, né, de parâmetro, ele está passando aqui. Um F aqui é um F de field, então eu sei que aqui é um parâmetro que está sendo passado, e aqui eu sei que é um campo da minha classe, né, que ele está lá no private ou está no protect, mas ele não é uma variável local. Se ele for uma variável local, geralmente eu coloco um L antes, só para identificar essas visões, para a gente saber e também diferenciar de um para outro, né? Então aqui eu uso essa nomenclatura. E aqui eu inicializo o estado, como assim, estado do cliente, né? Não é um dado da federação, como eu falei, mas dizendo aqui que o cliente está inativo, simplesmente isso aqui. Isso aqui é só para a gente passar uma mensagem para a tela. Você vai ver como é que está funcionando. Aqui, no caso do CNPJ, ele vai resultar o valor que foi recuperado lá no construtor do CNPJ. Do estado ele vai também retornar isso aqui, no nome também ele vai estar retornando. Aqui está a parte dos métodos de negócio, né, que seria, isso aqui é um exemplo, tá? A gente não vai entrar em forma de criar esse tipo de negócio, não. Estou falando aqui só sobre como utilizar isso aqui. Vai me dar uma resposta. Ele vai me dar uma resposta para um estado, somente para poder visualizar lá fora essa informação aqui, né, que eu vou estar passando. Então eu vou estar passando o nome do cliente, o CNPJ dele, né? Aqui o cliente tal, de CNPJ tal, não está cadastrado. Quer dizer, está cadastrado, desculpa. Ele está cadastrado aqui. Quando eu mandar cadastrar, então ele vai devolver essa informação aqui para mim. E quando eu mandar excluir, ele vai também, né, alterar esse estado e vai informar aqui que o cliente está excluído. Simplesmente, ele vai mandar essa mensagem aqui para mim. Aqui na inicialização, isso aqui é onde a gente faz o vínculo dessas interfaces com os tipos, né? Então, esse tipo aqui, essa unit aqui, né, ela não vai estar sendo usada fora daqui, né? Ela está sendo usada simplesmente aqui dentro, né? No sistema, o meu sistema não vai ter acoplamento dessa unit aqui. Por quê? Porque eu estou vinculando ao meu register aqui, né? Estou vinculando a ele, e o meu container tem acesso a esse register, né? Ele também não vai estar sendo usado em outro lugar. E aqui eu vou estar fazendo um vínculo da minha interface, dessa interface aqui, cliente. Eu estou pegando o guide dela e estou passando para string, e estou relacionando ao tipo, que é o meu tipo que eu criei lá em cima. Estou dizendo, ó, register,
adicione esse relacionamento entre a minha interface, essa interface e cliente, com esse tController cliente. E ele vai fazer isso para mim. Da mesma forma, isso aqui vai acontecer lá no item. Vamos dar uma olhada no item, como é que está sendo implementado. Então, eu tenho aqui o meu item, né? Aqui eu tenho a minha unit da interface do item, igualzinho ao cliente. Aqui eu tenho os métodos do item. Aqui eu tenho os campos do item. São já 3 campos que são passados aqui no construtor, em vez de 2. E aqui eu tenho o meu factory method, igualzinho lá à classe de cliente que a gente já estava vendo. Aqui eu faço também o uso do register da mesma forma, né? E a ideia é a mesma, né? Então está aqui com o factory method, aqui no create eu estou fazendo a mesma ação que eu fiz lá no cliente. Aqui eu tenho os meus métodos de resposta, que é para deixar com que o sistema tenha acesso a essas informações. E aqui eu tenho as minhas ações, que são adicionar, que no caso aqui eu vou estar passando aqui por parâmetro essas informações aqui para o sistema. Isso aqui é que eu vou estar exibindo. E aqui, da mesma forma aqui na minha inicialização, que a gente fez lá no cliente, eu estou com o meu register associando o ID dessa interface aqui com o meu tipo. Então aqui a gente já aprontou. O que é que a gente fez até agora? Nós implementamos um register, nós implementamos um container que vai ser liberado para o sistema e um outro customizável que fica interno a esse container, aqui onde eu posso fazer a minha plugagem, né? E eu criei aqui mais 2 interfaces, que são as interfaces que o meu sistema vai usar, e criei também 2 outras classes que eu posso dizer como se fosse uma classe de negócio, que eu tenho ações sobre aquele tipo dali, né? Poderia ser qualquer outra classe aí que a gente está criando. E agora a gente vai lá para a minha tela, para a tela. Como é que está implementada essa tela? Ela está assim. Vamos dar uma olhada lá. Eu tenho aqui a minha tela. Na tela, o que é que eu tenho? Eu tenho o acoplamento que vai sair aqui, ó. São das minhas interfaces que eu vou estar trabalhando com aquela tela. Mais nada, né? Aqui embaixo a gente tem o meu form. No form eu tenho alguns botões. É bem simples esse exemplo. Tem um botão de adicionar item, de cancelar item, cadastrar cliente, excluir cliente, e os métodos relacionados à clicagem desses botões. Aqui dentro eu criei mais 2 campos internos que são relacionados às interfaces. Eu tenho aqui a tipagem de interface. Eu tenho aqui um cliente e aqui eu tenho um item. Nada, eu não tenho nenhum vínculo aqui até agora, né, com a minha classe lá que eu chamei de tController item e o tController cliente. Então aqui no form eu não estou usando, aqui a gente está no outro uses, ó. O que é que eu estou fazendo uso? Somente das minhas interfaces e do meu container aqui, ó. O meu container é o que eu estou fazendo uso. Então, quando o meu form é criado, antes lá do show, ele executa esse método aqui, o after construction. Aqui eu fiz uma sobrecarga nele, então uma sobrescrita, né? Sobrescrevi esse método aqui, desculpa. E aqui, como é que eu fiz essa sobrescrita? Eu criei aqui, deixa eu botar aqui para você ver, ficar melhorzinho. Se bem que esse aqui dá para ver, esse outro aqui é que está um pouco ruim.
né? Mas eu vou separar aqui para a gente entender a ordem, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui para explicar para você, né? Eu estou fazendo aqui, eu estou passando para o meu controller que esse aqui é daquele tipo que item, né, da minha interface, e esse aqui eu poderia até mudar o nome, né? Poderia deixar f-item, né, para gente. Eu estou dizendo aqui que ele vai do meu container aqui, eu estou criando uma instância desse container e estou dizendo a ele que ele vai trabalhar que esse container aqui vai estar trabalhando, vai instanciar um objeto relacionado a essa interface. Então, eu fiz uma instância, eu criei a instância do meu container e eu estou usando aqui um método do meu container, que é instancie para mim, recupere para mim um objeto relacionado a esse tipo que eu passei aqui e diga para ele esses parâmetros aqui, né, que eu estou passando para o item, né? Aqui é o código, aqui é a quantidade e aqui é a descrição dele. Da mesma forma, eu estou pegando para esse outro campo aqui, não precisaria ser chamado de controller, né? Na verdade, ele vai estar recebendo um controller aí dentro, mas ele poderia receber qualquer outro objeto que está no register, que está vinculado lá no register a essa interface. Então aqui o que, é que eu estou fazendo? Eu estou instanciando um container que vai levantar objetos relacionados a essa interface. E eu estou passando para ele os parâmetros aqui de inicialização, que no caso aqui é o CNPJ e aqui o nome do cliente, né? Então, o que é que ele vai fazer? O que é que o sistema vai fazer? Bem simples, ó, aqui, ó, nos cliques dos botões, o que é que ele está fazendo? Simplesmente eu estou dizendo, ó, controle de item, adicione o item. O que é que ele vai mudar? Ele vai mudar um status lá para mim. Aí eu vou dar o show message do estado que está agora esse objeto aqui, lá internamente. Então ele vai mostrar a mensagem para mim. Eu vou mandar ele cancelar o item também, e eu pedir o estado do item. Depois eu vou mandar ele cadastrar o cliente, e ele vai me dar o estado do cliente. E por fim, eu vou mandar ele excluir o cliente, e ele vai me dar o estado do cliente. Então, o que é que ele está fazendo para mim, né? Aqui é onde está o mais importante. Eu estou vinculando, né? Aqui eu posso até alterar esse tipo aqui, deixar aqui só f-item, mudar aqui, e aqui também eu vou alterar, vou deixar só f-cliente. Pronto. Então o que é que está acontecendo? Eu estou trazendo aqui alguém que implementa essa interface de item que a gente está vendo aqui, ó. Implementa essa interface de item, que é o que esse campo aqui está trabalhando. E aqui eu estou criando um container para levantar um objeto que está relacionado, né, que no caso foi o que a gente colocou lá na nossa unit nessa unit daqui a gente está vendo do item, né? Então aqui nessa unit a gente fez aqui o registro, né? Aqui embaixo a gente fez o registro dessa interface item com essa classe aqui, né? E aqui na minha interface, né? Na minha interface que eu tenho aqui, ó, só botões, ó. Tenho só os botõezinhos aqui. É só os botõezinhos, ó. Então aqui adicionar item, ele vai adicionar o item aqui, ó. Vamos rodar isso aqui para ver como é que tá funcionando, né?
aqui, ele rodou para mim, ó. O que é que eu estou fazendo? Eu vou adicionar o item. O que é que ele vai fazer? Ele vai instanciar para mim. Deixa eu dar ali, na verdade ele já fez isso aí, né? Ele já trouxe para mim aquele. Deixa eu parar aqui nessa instância. Uma olhada aqui. Vou dar um break aqui para você ver, para a gente ver como é que acontece, né? Ele vai criar antes de mostrar dar o show no form. Ele vai parar lá. Então aqui eu não tenho nada, né? E aqui ele vai criar para mim e instanciou para mim um objeto, ó, do tControllerItem, né? Mas aqui nessa Unity eu não tenho nada relacionado a tControllerItem. Eu não relacionei, eu não trouxe para cá. Essa Unity aqui não conhece o tControllerItem, né? Quem fez isso foi o container. E da mesma forma aqui eu tenho new no meu cliente. Quando eu passar aqui, eu vou ter o tControllerClient. E aí eu vou poder trabalhar com os dois na Unity, mas não existe acoplamento daquelas Unities lá da gente aqui. Esse acoplamento não está feito. E mesmo assim ela está utilizando lá aquela Unity. Então eu tenho aqui um cadastro de cliente. Ele está dizendo aqui que o cliente está cadastrado. Ele recebeu aqui o nome, recebeu lá o CNPJ que eu passei para ele, está cadastrado. E eu vou excluir aqui o cliente. Ele diz cliente tal, CNPJ tal está excluído. Mesma coisa eu fiz com o item, né? Código 1, quantidade 10 e 20, que foi a que eu passei para lá, está adicionado. O item bolo de chocolate, é para a gente que está com fome agora, né? Fica bem legal. E aqui da mesma forma, o item bolo de chocolate está recebendo aqui o código 1, a quantidade de 10 e 20 está cancelado. Então aí é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixo para vocês um abraço forte. Vou tentar lançar mais vídeos aí, vídeos mais simples, vídeos também de assuntos que eu vejo que muita gente tem dificuldade, ou então tem gente que está querendo começar no Delphi, mas não está sabendo como fazer, né? Então eu vou tentar organizar um tempo para colocar uns vídeos assim, depois outros mais avançados, e a gente vai discutindo também. Também tem um framework que usa esse conceito, lógico, não é simples assim. Lá a implementação é bem melhor, e esse exemplo foi para ilustrar o funcionamento, né? O Spring 4D, Spring 4D, né? Ele já passaram algumas palestras que eu já vi vídeos no YouTube sobre ele, né? Já vi o colega César Romero falar sobre o Spring 4D. Acho que deve ter mais outros antigos, né? Mas deixo para vocês um forte abraço e fiquem com Deus aí. Tudo de bom.